Olá! Nesta Tribuna Livre, vamos tratar de um dos problemas que mais chamam a atenção dos eleitores de Minas nestas eleições municipais: a saúde pública. O tema preocupa 51,69% dos mineiros, de acordo com a última pesquisa do Instituto Ver. Foram realizadas 12.500 entrevistas em cidades com mais de 100 mil habitantes. Outro levantamento feito pelo Datatempo revela que em 9 das 12 regiões de Minas, a falta de serviços de saúde foi apontada como o principal gargalo, à frente de temas como desemprego, segurança pública, educação e economia. Que desafios terão os prefeitos eleitos este ano para melhorar os serviços de saúde pública em Minas? Segundo especialistas, o cenário é de queda no repasse de recursos do Estado e da União e de aumento de demanda por atendimentos. Para nos ajudar a pensar como fazer uma gestão mais eficiente dos recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, nos municípios, convidamos os professores e pesquisadores Vanessa de Almeida, do curso de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG, e Rodrigo Machado, da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Vamos começar falando do financiamento da saúde. A Lei Complementar 141 de 2012 define que os municípios devem destinar anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação para a saúde. Os estados devem aplicar 12% e a União o correspondente ao valor gasto do ano anterior, mais o percentual do PIB no mesmo período. Segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o sistema de saúde brasileiro padece há pelo menos 10 anos de problemas orçamentários. O Instituto identificou ainda uma queda de 64% nos investimentos em saúde na última década. Vou começar com a professora Vanessa. Professora, a senhora acredita, na opinião da senhora, que a questão do financiamento é o principal problema da saúde pública hoje no Brasil e principalmente no nosso estado? Fernanda, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, fazendo uma discussão tão importante, ainda mais nesse período, né? No período anterior às eleições municipais, e a gente tem aí aspectos imprescindíveis para a gente pensarmos juntos dentro dos problemas mais complexos da saúde pública. Financiamento é um dos pontos que nos preocupa, né? Como você disse, né, na entrada do programa, com alguns dados, a gente pode perceber que a gente ainda tem, né, um repasse financeiro ainda muito pequeno, aquém das necessidades dos serviços. E se a gente for comparar os outros países da América Latina, até outros países de outros continentes, o repasse é ainda menor de modo comparativo, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso e tentar ampliar cada vez mais, né, o quantitativo desse repasse financeiro para que a gente consiga aí ter uma melhor qualidade de oferta de serviços. Sim. Rodrigo, é hora de pensar em um novo modelo de financiamento que independa menos das oscilações econômicas, por exemplo? Eu concordo com isso. O impacto importante do desfinanciamento do Sistema Único de Saúde recai, sobretudo, na gestão municipal. Hoje, você disse aqui com um dado anterior que existe um percentual mínimo da gestão municipal para financiamento do Sistema Único de Saúde, que é de 15%. Mas a gente está vendo um padrão de municípios gastando 33%, 32%, municípios maiores até 40% do seu orçamento com saúde. Isso é um impacto e uma pressão gigantesca sobre a gestão municipal. Portanto, é preciso a gente pensar novas formas de financiar o Sistema Único de Saúde e garantir um financiamento eminentemente público. A gente tem um padrão muito invertido, incorreto, já que a gente se propõe a construir um sistema de caráter universal e público. Então, a gente precisa estabelecer uma reversão desse quadro de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde que o proteja dessas oscilações econômicas, com certeza. Perfeito. Para a gente enriquecer um pouco o nosso debate, a gente vai mostrar para você agora uma tela com alguns números sobre indicadores de saúde no Brasil. O investimento público, que é cerca de 4% do PIB, e os gastos das famílias, 5,5% do PIB, ou seja, os gastos são maiores do que o investimento público. A gente tem números também sobre atendimento via SUS, ele abarca cerca de 75% da demanda efetiva.
E o atendimento privado, 25% da demanda efetiva. A gente tem um déficit, então, no atendimento de saúde. 34% da população não consegue acessar os serviços básicos com maior incidência na zona rural. E o atendimento no SUS, por grau de escolaridade, cerca de 80% das pessoas têm nível fundamental incompleto. É uma situação que precisa de mudar, né? Quais os caminhos, professora, a senhora acredita que existem para transformar isso? Existem algumas tendências, né, que a gente tem uma perspectiva importante de trabalhar, que primeiro é a questão da municipalização, né? Certo. Quando a gente fala municipalização, é a responsabilidade que os municípios têm de desenvolver principalmente a atenção primária, que é a atenção mais próxima onde as pessoas vivem, mais próxima onde as pessoas estão. E essa municipalização da assistência, a gente já tem pesquisas que mostram que a gente consegue solucionar até 80% das questões de saúde que chegam até as unidades básicas de saúde, né? Então, o investimento para o gestor, ele é imprescindível de ser feito e muito importante. Sim. Esse entendimento, né? Porque a gente sabe que num estado do tamanho de Minas Gerais, com a grande maioria dos municípios com pequeno porte, abaixo de 10 mil habitantes, a gente tem gestores que muitas vezes, com as escolhas políticas, eles não têm uma formação, uma visão aí adequada de saber entender um pouco mais da destinação tanto da questão financeira quanto aspectos da atenção primária, né? O quanto é importante investir nesses aspectos. Esse é um dos pontos que a gente pode destacar. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Uhum. Agora a gente vai ouvir o professor Orozimbo Campos Neto, da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele defende uma revisão nos mínimos constitucionais que devem ser investidos por municípios, estados e União. Vamos ver. Revisão do percentual do financiamento, mas olhando também essa peculiaridade da saúde, né? Fazer saúde sem recurso humano é impossível. Agora, com o novo arcabouço fiscal, o que aconteceu? Existe uma possibilidade um pouco melhor de um aumento no investimento, mas é muito pequeno, muito tímido ainda. E aí o que acontece? A inflação da saúde, a média dela é muito superior ao IPCA. Se o IPCA esse ano, digamos, fechar em 5%, possivelmente a inflação da saúde fecha em 2 dígitos, acima de 10%. Então, a cada ano você acaba perdendo um pouco da fatia. Rodrigo, na sua opinião, esse pode ser um caminho para que os municípios melhorem, ampliem o atendimento? Eu concordo com o professor Orozimbo. Eu destacaria mais, sobretudo, uma perspectiva de mudança sobre o que é o papel do próprio Estado. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante para equilibrar o funcionamento, né, do Estado brasileiro. Entretanto, ela vem incidindo muito fortemente sobre as políticas sociais, de caráter social. Então, a gente construir um sistema de saúde que é feito por pessoas e pensar um financiamento adequado por ele, que sofre pressão de um limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, é um desafio gigante. Então, hoje, a folha salarial, em média, o gasto, com a folha salarial dos municípios no campo da saúde chega a 44%, 41%. Isso é uma pressão muito grande. A saúde é feita por trabalhadoras e trabalhadores. E a lei de responsabilidade fiscal incide também uma questão, estabelece um limite para esse tipo de gasto e acaba pressionando o município, e isso acaba produzindo, por exemplo, efeitos negativos na capacidade do município de fazer novos investimentos em saúde, porque ele gasta muito com a folha de pessoal, né, e no limite da lei de responsabilidade fiscal. É lógico que a gente tem que aumentar a contribuição, né, dos entes federativos, especialmente União e Estado, para o Sistema Único de Saúde. Entretanto, também a gente precisa equalizar alguns mecanismos que acabam produzindo barreiras para novos investimentos e para a estruturação de equipes de saúde, né, especialmente saúde da família nos municípios, né? Sim. Se não for possível, então, mudar esses percentuais, o que é possível fazer, professora? Eu acredito muito num ajuste da capacidade de qualificação do corpo de recursos humanos já instalado, né, dentro do Sistema Único de Saúde. A gente tem, né, uma estrutura de profissionais que são muito bem
gostam muito do que desempenham e do que fazem, tem que gostar de fato, né, esse tipo de assistência que é feita, mas eu acredito que uma boa saída para essa perspectiva, além dessa inserção, né, desses profissionais que gostam do que desenvolvem, do que praticam, seria muito a perspectiva de continuar a formação desses profissionais, para que eles, além da formação, eles possam aí ter a devolutiva dessa formação continuada dentro do próprio sistema, né, de saúde. Então, a questão da educação é fundamental para a gente estar atuando, né? E é algo que a gente tem que pensar de forma contínua, né? A gente já tem políticas direcionadas de educação permanente que são contínuas, que os novos gestores municipais também têm que investir para esses profissionais que estão vinculados nos serviços de saúde, né? Então, isso é um aspecto importante para a gente estar estimulando aí os novos gestores que vão inserir agora nesse processo eleitoral. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Atende mais de 190 milhões de pessoas de forma integral e gratuita. Os serviços são organizados em atenção primária e atenção secundária e terciária, a partir de parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde. A atenção primária compreende os postos de saúde que realizam exames, vacinas e consultas de rotina. A secundária e terciária cuidam das especialidades médicas nas redes ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. A gente tem mais números para ajudar você a refletir sobre esse assunto. A gente tem aqui o orçamento atualizado de 2024, na casa dos 224 bilhões de reais. A atenção primária à saúde fica com 26,13% e a especializada com 46,58%. Professores, por que o orçamento da atenção especializada à saúde é quase o dobro da atenção primária, sendo que a atenção primária tem um alcance muito maior? Vamos conversar com a senhora? Pode ser. A gente sabe que existem diferentes tecnologias que são utilizadas nesses níveis assistenciais, né? Na tecnologia, as tecnologias predominantes da atenção especializada precisam de um pouco mais de equipamentos, investimentos no sistema de estrutura, de recursos humanos, e a atenção primária a gente chama de tecnologias leves, né? Que são tecnologias que dependem mais da interação dos profissionais junto à população, né? Então, e que a gente tem a perspectiva dos determinantes sociais de saúde que influenciam todo o contexto do processo de adoecimento e saúde da população na atenção primária. É onde a falta de emprego, de renda, todos esses aspectos que determinam e que vão desencadear o adoecimento, aí chegam até a atenção primária. Então, a gente tem um investimento maior tecnológico na atenção secundária, mas um investimento de recursos humanos que a gente tem que focar, como eu comentei anteriormente, né? Nesse processo de educação permanente contínua dos profissionais que estão vinculados à atenção primária, né? Então, esses diferentes níveis assistenciais, eles vão aí determinar o investimento, mas a gente precisa de investir mais na atenção primária, porque, como eu comentei, ela é municipalizada. Então, o gestor que está chegando aí, o novo gestor, né, pelas eleições, ele deve destinar aí cada vez mais um percentual maior, porque é onde a gente consegue resolver a maioria dos problemas de saúde da população. É nesse ponto que eu queria tocar. Ela consegue resolver mais problemas de saúde, mas se ela for boa. A atenção primária hoje no nosso estado, ela tem boa resolutividade? A atenção primária hoje, ela tem uma boa cobertura no estado de Minas Gerais, é até maior que a média da cobertura no país. Entretanto, ela carece também de ter equipes mais completas, especialmente no campo da saúde bucal. A gente tem um baixo percentual de equipes completas, por assim dizer, né, que incorporam, por exemplo, a saúde bucal. Eu queria destacar também um elemento
que é importante para os gestores que estão chegando, o que é pensar uma atenção primária boa? Tem o eixo da qualificação e tem o eixo que é dessa estruturação de equipes conforme a quantidade de pessoas que ela cobre. Existem evidências hoje, produzidas no âmbito do IPEA, que o próprio processo de investigação acerca da estruturação da atenção primária produziu, conhecimento acerca de qual é o quantitativo de equipes por pessoas em determinado território. É importante que o gestor se atente a esta faixa. É lógico que isso vai variar de acordo com o grau de complexidade do território, de vulnerabilidade das pessoas. Mas a gente tem uma média aí de uma equipe por 3.000 pessoas. As evidências hoje mostram que se a gente tiver equipes cobrindo poucas pessoas ou equipe cobrindo muitas pessoas, a relação custo-benefício é muito ruim, né? Quando a gente está com o gestor atende a essa faixa média, o custo-benefício fica muito bom. Significa o quê? Os resultados produzidos na saúde das pessoas compensam as despesas destinadas para aquele serviço. O senhor falou na questão do quantitativo. E como é que está a situação das equipes, por exemplo, de saúde da família hoje em relação à qualidade? A atenção primária, a partir da sua criação, a partir de 1996, ela se expandiu no território brasileiro e produziu efeitos concretos na vida das pessoas. Queda da mortalidade infantil, a gente está com um problema da cobertura vacinal, que tem outros fatores que determinam isso, né? Mas existem indicadores positivos do ponto de vista de cuidar das pessoas, mas a gente pode melhorar cada vez mais. Então, o eixo da qualificação, como a professora Vanessa colocou, é muito importante para o desenvolvimento de uma atenção primária resolutiva, ou seja, que resolva os problemas da população. E, Rodrigo, se você me permite, a gente sabe que essa vinculação dos dois níveis, ela está intrinsecamente, né, vinculada. Então, se a gente tem uma atenção primária resolutiva, a gente vai ter um nível secundário aí de um menor número de população acionando esse nível secundário que a gente tem tanto gasto em relação a isso, né? Sim. A ele. Então, se a gente diminui um pouco do acesso dessa população, né, a esse nível, a gente tem mais recurso dentro da atenção primária para desenvolver outros aspectos, né? E os indicadores, eles são muito importantes para sinalizar até e orientar o gestor de que caminho ele está tomando, aonde ele está seguindo, né, para orientar a população, para mostrar para a população o quanto que ele está com um reflexo positivo da assistência, né? Então, o eixo de qualificação e o eixo de qualificação também dos gestores, ele é muito importante, né? Porque essa formação vai trazer um olhar diferenciado, né, para o acompanhamento desses níveis assistenciais, né? Tanto na atenção primária quanto na secundária. Muito bem. A gente vai ouvir de novo o professor Orozimbo Campos Neto, da Faculdade de Medicina da UFMG. Para ele, é na atenção especializada que se encontra o maior gargalo do SUS. Vamos ouvi-lo. O maior gargalo do SUS, sem dúvida, é esse nível intermediário. Quando se trata de urgência e emergência, o SUS consegue resolver alta complexidade, faz um número recorde de transplantes, atendimento oncológico de primeira linha, só que chegar até lá tem sido o grande problema. Então, quando pensar em investimento na atenção primária, né, eu diria que não apenas dizer, eu construí X unidades básicas de saúde, igual eu tenho ouvido aí nas campanhas. Professor Rodrigo, concorda com o professor Orozimbo? Como fazer para superar esse gargalo? Eu concordo. E aí tem uma questão fundamental, que esse nível de atenção ambulatorial especializado, ou nível especializado, ele tem uma característica que é de regionalização. Então, a sua organização transcende as fronteiras municipais. Isso significa que o gestor municipal não importa, não é responsabilidade dele? Não. Mas ele precisa compreender o seu papel de articulador no território com outros gestores municipais para organizar um serviço que tem uma característica regionalizada. Isso é um aspecto desafiador também. Para além da questão do financiamento, é preciso os gestores compreenderem como organizar serviços de caráter regional que vão ser utilizados por mais de um município, né? O que a gente vê de solução hoje no território?
até por vazios assistenciais existentes no âmbito especializado, gestores criando soluções muito específicas, contratando médicos especialistas que vão uma vez por mês no município para atender a população que não está sendo atendida no âmbito regional. Isso, de certa forma, resolve o problema pontual de algumas necessidades de consulta, mas não atende uma qualidade do sistema do ponto de vista de continuidade do cuidado, de integração com o próprio cuidado na atenção primária, como a professora falou. Os dois níveis precisam andar muito integrado, a atenção primária no território municipal e a atenção especializada no território regional, comunicando e cuidando dos usuários de uma maneira contínua. Um outro aspecto focado no gargalo que o professor Orozimbo trouxe para a gente é a questão do absenteísmo das consultas especializadas. Então, o que significa, traduzindo, né, um pouco isso, a população não se apresentando às consultas que são marcadas no nível secundário. A gente fez um estudo recente na UFMG, lá dentro do curso de Gestão de Serviços de Saúde, mostrando que cerca de 34% dos usuários da atenção secundária não chegam às consultas que são previamente marcadas. Então, imaginem, a estrutura está pronta, né, o recurso humano está ali, né, o investimento já foi feito e a população não chega até ao que está previamente marcado. Então, a gente tem uma perda significativa de recursos investidos básicos ali, com a ausência, né, do usuário nesse nível de atenção especializada. Mas um outro aspecto que a gente tem atuado bastante é o desenvolvimento das tecnologias para minimizar um pouco o impacto dessa ausência, desse absenteísmo nessas consultas. Então, vinculando com chamadas, com mensagens no celular, porque a grande maioria da população tem acesso, né, a estrutura, né, de comunicação vinculada ao celular, e então a gente tem visto que as pesquisas têm demonstrado que a gente tem conseguido diminuir o percentual dessa ausência. E aí essa ausência, ela causa também um aspecto que outra pessoa poderia estar com uma urgência maior, está sendo consultada naquele momento onde a gente não tem a presença, né, da população. Então, isso tem a ver com regulação do sistema? É outro desafio? Isso é um grande desafio. Existem fatores que condicionam, que determinam a capacidade de regular esse sistema de caráter regional. Então, uma atenção primária forte, como a professora Vanessa disse anteriormente, ela ajuda uma regulação do acesso à atenção secundária. Porque a atenção primária, se ela está organizada por territorialização, conhece a sua população, classifica o risco, estratifica o risco daquela população, ela vai encaminhar para a atenção secundária usuários que deveriam estar também com cuidado compartilhado na atenção secundária. Isto é regulação do acesso. Além disso, existe todo um processo de governança entre gestores que estabelece critérios para acessar, distribuição de vagas, cotas, que também é influenciado pelo financiamento do sistema de saúde. Então, a regulação é um aspecto fundamental desse sistema, mas ela vai sofrer influência de diversos fatores, inclusive financiamento. Olha como as coisas conversam. O desafio é regular de forma efetiva, mas o financiamento pode estar atrapalhando a atenção primária e também pode estar atrapalhando a capacidade do quantitativo de oferta desse nível secundário para que ele seja regulado de maneira assertiva. Outros desafios se colocam para os municípios: a qualificação dos gestores de saúde e o uso de indicadores como instrumentos de planejamento. Levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde revela que 54% dos gestores nunca ocuparam cargos de gestão. E pior, a rotatividade deles é alta. Mensalmente são substituídos 300 secretários municipais de saúde no Brasil. Professora, a senhora já havia tocado nesse assunto. Como é que faz para mudar essa realidade? Hoje em dia, Fernanda, a gente tem aí disponível vários acessos aí a processos de formação, né? Inclusive dentro da UFMG, a gente tem um programa de pós-graduação de gestão de serviços de saúde, que ele é aí destinado
qualquer profissional de saúde que esteja vinculado, né, aos serviços, para atuar e trazer problemas reais e concretos para aproximar, né, o que a gente vê de conhecimento da academia com os serviços, os problemas reais que existem nos serviços, né? Então, dentro desse programa, a gente tem 2 linhas de pesquisa, que é a linha de política, planejamento e avaliação em saúde, e a segunda linha, que é tecnologias gerenciais em saúde. Né? E a gente tem uma oferta desse programa, uma turma anual. Esse problema da qualificação é um problema antigo, porque a gente sabe que muitos deles são indicações políticas, né? Então, no interior, que é a maioria dos municípios que a gente tem em Minas, ou a gente tem, né, um partido da situação ou um partido da oposição, né? E a descontinuidade da estrutura política e das ações que são desenvolvidas é um problema seríssimo dentro da estrutura dos serviços de saúde. Bom, a operação privada do sistema de saúde tem sido muito discutida atualmente. Aqui em Minas mesmo, tramita na Assembleia o projeto de lei do governador que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar para gerenciamento das unidades da FHEMIG. O governo argumenta que a medida vai aprimorar a gestão dos serviços e melhorar a qualidade do atendimento. Mas o projeto enfrenta resistência de parlamentares da oposição. Eles dizem que o modelo proposto pelo governador abre as portas para a privatização dos serviços de saúde. Professor, como é que o senhor avalia essa questão? A gente tem um cenário hoje, o SUS depende dos prestadores privados de saúde. Não existe um sistema único de saúde brasileiro com a ausência da oferta de prestação privada que é contratualizada pelo poder público. Esses novos modelos de gestão, eles não são novidade, existem incorporações, diferentes organizações de natureza jurídica distintas que têm se apresentado para produzir algum grau de mudança do ponto de vista de gestão de serviços de saúde ou serviços públicos de saúde. Eu acho que nesse debate há excesso de ideologia e baixa discussão técnica. É lógico que todo projeto e proposta, ela tem eminentemente uma concepção, uma ideologia por trás. Mas nessa discussão, acho que a gente carece muito de evidência. Existem alguns estudos, né, que podem ser acessados na internet, que mostram que, a despeito de produzirem alguns efeitos positivos do ponto de vista cotidiano da gestão, a criação, por exemplo, a transferência da administração de serviços de saúde, especialmente hospitalares e ambulatorial especializado, para essas organizações de natureza privada, elas não criaram resultados efetivos do ponto de vista de melhoria de desempenho e resultados em saúde. A senhora concorda, professor? Um aspecto importante que a gente tem que destacar é a estrutura que já existe, né, dentro do serviço público. Então, como o professor Rodrigo trouxe, né, ter uma proposta que respeite toda a formação e a estrutura de rede assistencial que a gente tem dentro do Estado, né? Então, essa estrutura formada previamente, ela é interessante que ela já produz dados, já produz informações que são suficientes para este debate técnico, para que a gente tenha melhores decisões, né? Porque o recurso já é escasso e aí a destinação desse recurso ele tem que ser muito assertivo, né? Para que a gente não tenha perda de recurso e desorganização do serviço. E um outro aspecto que eu destaco é a fiscalização de todo o processo que insere como novo dentro da estrutura de rede assistencial. Nesta campanha eleitoral, muitos candidatos têm defendido o uso da tecnologia para melhorar a comunicação com os pacientes do SUS. Em Minas, temos o SUS Fácil, um software desenvolvido pela Prodenge para agilizar o atendimento hospitalar público. O programa integra 13 centrais de regulação regionais no estado. Mas o fato do sistema não anexar imagens, laudos e fotografias é criticado pelos profissionais de saúde por atrasar a transferência dos pacientes. Professor Rodrigo, como é que a tecnologia pode ser um aliado num atendimento mais eficiente dos pacientes?
sobretudo na relação com o nível secundário, a tecnologia pode entrar aí como um potencializador da articulação com a atenção primária e a continuidade do cuidado. Então, a gente pode ter programas como o Telesaúde, que permitam, por exemplo, a troca de informações clínicas entre profissionais de saúde, né, do nível primário e do nível secundário, que pode contribuir para a continuidade do cuidado dos usuários. Então, acho que essa é uma ferramenta importantíssima do ponto de vista de cuidado e atenção e da clínica, né, para a produção do cuidado às pessoas. Existem também outros sistemas, especialmente sistemas de informação, que precisam ser melhor integrados, né? A gente tem hoje um déficit muito grande do ponto de vista de prontuários eletrônicos, né? O processo de desenvolvimento de prontuários eletrônicos, hoje ele recai muito sobre a responsabilidade e a contratação por parte do município. Mas um prontuário eletrônico que não é integrado em toda a rede, que abarca a atenção primária, o nível secundário, o nível terciário, é um prontuário eletrônico com restrição do ponto de vista de gestão da informação. Então, isso é um outro elemento que a gente precisa avançar muito, e isso depende, sobretudo, do ente nacional, da União, num processo de coordenação federativa, para a gente ter um programa, um prontuário eletrônico integrado em todo o território nacional, porque as pessoas circulam no território. E aí a capacidade de investimento, de agregação de tecnologia para ter sistemas mais potentes vai ser melhor resolvida a partir da capacidade de financiamento que a União possui. A gente não pode deixar isso muito a cargo dos municípios, porque a gente vai criar sistemas muito fragmentados, né? E vai incidir, por exemplo, em falhas, em informações, para a gente medir indicadores, né? Sistemas mais integrados produzem informações mais assertivas sobre a realidade de saúde da população. Sim. Professora, os custos dessas tecnologias são um impeditivo ou está faltando ousadia aí por parte dos gestores? Os custos são aspectos que a gente tem que estar atento, porque toda a oferta, né, da tecnologia que a gente vê hoje em dia, ela pode ser aplicada, sim, ao Sistema Único de Saúde, né, mas a gente tem que estar muito atento à leitura do que já existe dos prontuários, né? Porque alguns softwares, eles não leem o que já estão instalados, né? Então, a gente pode aí ter perda de recursos investidos quando a gente não tem esse processo de leitura e integração dos sistemas que já estão aí instalados no sistema. Isso é um problema, né? Mas um aspecto que a gente vê como algo extremamente positivo, que dentro da formação na universidade, a gente já tem disciplinas que são de formação transversal, que integram alunos da engenharia, alunos da economia, de diversas áreas, para construir projetos inovadores e empreendedores para dentro de áreas que têm muitos problemas complexos de serem resolvidos. Um deles, né, uma dessas áreas é a área da saúde. Então, a gente já tem tanto alunos de graduação investindo tempo e aí pensando em soluções em conjunto, quanto alunos também de pós-graduação, tendo a oportunidade de estar trabalhando nesse aspecto e aí dando devolutivas mais ágeis, mais rápidas. Porque a gente fica pensando em tecnologia no aspecto mais inovador possível, como inteligência artificial, mas às vezes uma solução simples de organização de processos de trabalho podem ser aí propostas num ambiente que muda significativamente e traz, né, resultados importantes para aquele nível assistencial. Este ano, Minas Gerais teve a pior epidemia de dengue dos últimos anos. Até o início de setembro, foram registrados quase 1.250.000 casos confirmados da doença, com 984 mortes. 267 municípios mineiros decretaram estado de emergência para combater a epidemia. Isso facilitou compras e contratações. Professor Rodrigo, por que o Estado tem tanta dificuldade de enfrentar a doença? As epidemias se repetem todo ano, né? Eu acho que do ponto de vista para a dengue, existe um desafio muito grande, que é de coparticipação da população na produção de ações que podem melhorar a situação relacionada à epidemia. A gente tem uma questão que também remete a um quadro que nós já discutimos aqui, que é da própria atenção primária. Uma atenção primária
que tenha uma territorialização mais adequada, que tenha umas equipes preparadas, com uma distribuição de agentes comunitários de saúde mais efetiva, pode produzir maior integração do cuidado com a vigilância. Né? Então, isso é um desafio para a gestão municipal. Como é que a gente vai integrar ações de atenção primária, cuidado dos usuários, com a vigilância para permitir, por exemplo, a partir do conhecimento que a gente tem do território, permitir identificação de locais mais vulneráveis, condições que podem propiciar o surgimento, o aparecimento da infestação do mosquito da dengue. Então, do ponto de vista do sistema de saúde, existem respostas já muito consolidadas, conhecidas. Agora, a gente também está passando por um processo de mudança climática que pode também influenciar, né, a questão da existência dos vetores para essas doenças. Então, a gente tem que também ter um fator que é muito maior que o próprio sistema de saúde, que a gente precisa encarar enquanto sociedade. Como é que a gente vai produzir um desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento das cidades, né, e da população urbana com respeito à natureza, porque isso também desequilibra ou pode equilibrar a relação com os outros animais, as outras espécies. Isso tem um efeito muito importante nessa discussão de doenças tropicais, isso é muito importante a gente encarar. Então, assim, o sistema de saúde tem resposta para isso. Para isso, a gente precisa ter atenção primária muito forte, muito organizada, bem distribuída no território. Mas também a gente precisa se resolver a questões mais amplas do sistema de saúde. Isso é um papel político da sociedade, a gente tem que discutir questões sociais tão mais amplas que a própria resposta do sistema de saúde. Sim. Falta prevenção, professor? Esse aspecto de estar junto com a comunidade, né, estar junto com a população, trabalhando essas informações, né, com a divulgação da educação em saúde, né, interação da atenção primária, dos agentes comunitários, dos agentes de endemia, né, de controle de zoonoses, são aspectos imprescindíveis para a gente atuar dentro dessa complexidade que é a dengue, né? O professor Rodrigo trouxe a questão da mudança climática, a gente vê o impacto, né, direto dentro desses números que subiram de forma tão expressiva nesse último ano, né? Mas a população, ela tem que ser um parceiro importante para o sistema, né? E claro, existem várias pesquisas que são feitas, né, dentro da universidade com esse foco, né? Algumas pesquisas já direcionadas para a questão de aumento de vacinação e acompanhamento nesse sentido do impacto, né, gerado à população como um todo, mas que a gente tem que ter ações mínimas, básicas, que a população pode estar como parceira para resolver problemas que são tão complexos como a dengue, né? Os mutirões, as escolas envolvidas, os diretores de escola, né? O programa de saúde da escola integrado, de mãos dadas com a população e com a atenção primária para propor resoluções que são factíveis de serem feitas, são caminhos e possibilidades que a gente pode aí estabelecer ao longo do tempo. Muito bem. O desabastecimento de vacinas em parte do estado é outro drama para a população neste ano. As vacinas contra a varicela, a tríplice bacteriana, a tríplice viral e a de febre amarela estão em falta no estado. A gente ouviu o secretário de Saúde, Fábio Baccherete, sobre esse desabastecimento. Vamos ver. Nós já oficializamos ao Ministério, não só a Minas Gerais, como presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e há um compromisso do Ministério até o final do ano estar normalizado a distribuição de vacinas. Vale o destaque que a gente não tem vacinas mais perdendo a validade parada. Isso é um bom sinal, que nós estamos vacinando melhor. Mas agora nós precisamos que as compras do Ministério acompanhem esse crescimento de vacinação para que a gente não perca a oportunidade das pessoas irem até o posto e elas voltarem sem vacinas. Professor, situações como essa comprometem a cobertura vacinal? Comprometem, com certeza. A gente vai produzindo situações que podem deslegitimar cada vez mais o sistema de saúde e a confiança da população em relação à utilização desse tipo de tecnologia que são as vacinas. Então,
a gente teve discussões sobre a importância da imunização e uma perda de legitimidade, né, do Programa Nacional de Imunização ao longo da última década para a população. Então, desabastecimento vai contribuir fortemente para a perda dessa legitimidade, né? Agora, é importante destacar que essa é uma área que a gente tem muita dependência do ponto de vista de compra, né? Então, assim, a gente precisa também pensar aí sobre o prisma do desenvolvimento científico, tecnológico, industrial no país. A gente não pode ter dependência muito de importação de determinadas tecnologias. Então, a discussão da vacina no período da Covid, da pandemia da Covid, foi nesse aspecto também. Sim. Como é que a gente pode produzir também estratégias que dizem respeito, sim, ao Sistema Único de Saúde, mas que vão favorecer desenvolvimento científico, industrial, para a gente ser menos dependente, poder, por exemplo, adquirir esse tipo de tecnologia de forma mais assertiva e rápida para atendimento à população e não prejudicar, portanto, a cobertura vacinal. Professor, a falta de vacina pode fazer com que surtos de doenças que já não existem mais retornem? Essa é a nossa principal preocupação, né, dentro desse aspecto vinculado a uma ação que a gente considera uma ação de promoção da saúde, né? A imunização e o Programa Nacional de Imunização é um dos mais bem estruturados do mundo. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a essa descontinuidade, como o professor Rodrigo falou, né? Porque se a gente tem uma descontinuidade, e aí o secretário nos trouxe, né, essa informação, é muito difícil com os profissionais que estão ali dentro da atenção primária executarem de maneira, né, aí adequada a atividade que é vinculada à essência da atenção primária, né? Ações de promoção, ações de prevenção à saúde. Mas outro aspecto, Fernanda, que eu reforço são as questões das informações indevidas ou incorretas que são divulgadas a respeito das vacinações. Então, a gente tem as notícias falsas, né, as fake news que são comumente aí compartilhadas e que impactam de maneira considerável no acesso à população à imunização e que dificulta consideravelmente, né, a assistência e o trabalho desses profissionais. Um ponto importante que a fake news ela pode aí trazer impacto de retorno de doenças que já estavam aí fora, né, do calendário vacinal como algo importante a ser visualizado na assistência, né? Então, todos os profissionais aí têm que estar aí atentos e divulgando cada vez mais quais são os canais seguros. Então, a gente orienta a população, os gestores, a procurar canais seguros de informação, né, de informações confiáveis, porque toda informação que é gerada, né, dentro das universidades, onde que a gente tem um centro de conhecimento, elas são repassadas diretamente para os setores aí vinculados, os setores públicos, né, o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, né, Organização Pan-Americana de Saúde, são canais confiáveis de informação para que a população possa se orientar, né, e a gente tem que falar de forma repetida esse aspecto, porque a gente viu o quanto que essas informações impactaram diretamente ao plano de imunização nacional. É isso, o Tribuna Livre fica por aqui. A gente agradece demais a participação dos nossos convidados aqui hoje e esperamos ter contribuído com uma reflexão sobre os desafios para maior efetividade dos serviços de saúde pública no Estado. Até a próxima.